Shalom לכל ישראליתים בהרבות כנפות של הארץ. אני מדבר זקן אסף בן-עמי קריספין לוי מיישוב ישראלית פריירה ברד. אני הייתי רוצה איתכם על הממשי של תורה, המצוות של יהוה אשר בהרבות כנפות של הארץ. Aqui é o ancião Asaf. Eu gostaria de falar com vocês a respeito da continuação da Torá, dos estatutos e os juízos do Eterno. A Torá, ela é diferente das religiões. A Torá é as palavras que saíram da boca do Eterno. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Eterno. Nós agradecemos a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui em Pereira Barreto, nas cidades circunvizinhas, nos estados do Brasil e também nas outras nações e em Israel, também nossa terra. E ficamos contentes com a receptividade que estamos recebendo das pessoas que estão recebendo os mitzvot da Torá, que estão entrando no YouTube para examinar a Torá. Bom, nós paramos no item de número 288, né, no português, e agora nós vamos para o 299. Não permitir que falsos adoradores que recusam-se a se arrepender permaneçam no templo de Yahweh. Shemot, capítulo 23, versículo 32 e o 33. Tu não farás nenhuma brit com eles ou com os Elohims dele. Eles não habitarão em tua terra, para que eles não te façam pecar contra mim, pois se tu os servires, os Elohim deles, isto certamente será uma armadilha para ti. Então, nós estamos vendo que Israel muitas vezes permitiram que os idólatras entrassem na terra prometida, na terra do concerto eterno, e eles trouxeram os seus ídolos e contaminaram o povo israelita. Isso aconteceu no tempo de Yahushua ben Nun, isso aconteceu quando o Eterno tirou as 10 tribos que vieram, nações lá de Hamat, da Mesopotâmia, né? E que gerou depois os samaritanos, que já tinham uma adoração idólatra ali com alguns mandamentos da Torá. Bom, então, nós não podemos permitir que esses falsos adoradores que se recusam a arrepender, eles entram onde nós estamos ministrando a Torá. Nós não podemos fazer aliança com eles. Hoje nós vemos que, às vezes para ganhar dividendos, às vezes para ganhar até dividendos materiais, monetários, para juntar-se mais membros. Muitas sinagogas, muitas quehilot têm feito isso. E às vezes tem servido de pedra de tropeço para os líderes, obviamente. Nós vamos ver esse item da Torá, não permitir que falsos adoradores que recusam se arrepender permaneçam no templo de Yahweh, conforme nós vimos aqui, né? Eles não habitarão em tua terra, para que eles não te façam pecar contra mim. Quer dizer, possivelmente, se eles estavam habitando, eles iam também congregar com o povo de Israel, e o povo de Israel não podia, né, permitir, porque aquelas pessoas não conheciam as leis de purificação, as leis de adoração da Torá. Na Torá oral, no tempo de Abraham, de Isaac, Jacó, de Yosef, nossos pais, que guardaram fielmente a Torá
que saiu da boca do Eterno, os mitzvot que saíram da boca do Eterno. Por isso que o Eterno amou eles. E hoje o Eterno volta a nos amar, conforme ele disse lá em Devarim, né? Devarim 4, Devarim 12, Devarim 30, né? Que quando nós voltarmos para guardar os estatutos e o juízo dele, ele terá o mesmo amor que ele teve nos nossos pais, Abraham, Isaac, Jacó, Yosef, ele terá também em nós. Esse item de número 299, Shemot 9:11. Shemot 9:11. E os magos não puderam se levantar diante de Moshe por causa dos tumores, pois os tumores estavam nos magos e em todo o Mitzrim. Então nós vemos que essas pragas estavam nos falsos adoradores, né? Estavam nos falsos adoradores. Inclusive, quando o Eterno levanta Moshe, ele coloca na boca de Moshe para que vá diante de Faraó e fala: deixa o meu povo ir, para que me ofereça sacrifício no deserto, para que faça uma Hag no deserto, né? Esses adoradores, falsos adoradores, não poderiam ir com o povo israelita. Então nós vemos que esses magos, né, o Egito tinha muita feitiçaria, muita magia, muita adoração idólatra, né? E eles já tinham também recebido a Torá oral do Eterno e não tinham guardado, conforme está lá em Vaikra. Bom, Shemot 9:11, né? E os magos não puderam se levantar diante de Moshe por causa dos tumores, pois os tumores estavam nos magos e em todo o Mitzrim e em todo Israel. Só não estava no meio do povo israelita. Aleluia. Nós vamos agora para a Torá, a lei do Eterno, no tempo de Yahushua ben Yosef, porque a lei do Eterno ela é para sempre. Por isso que o Eterno fala: e guardarei esses mitzvot por conserto perpétuo, leolam vaed. Esse item de número 299, não permitir que falsos adoradores que recusam se arrepender permaneçam no templo de Yahweh. Yohanan, capítulo 2, versículo 3, 13 e 16. Yohanan, capítulo 2, versículo 3 e 16. Yohanan, capítulo 2, versículo 13 e 16. E a peça dos Yahudim estava próxima, e Yahushua subiu a Jerusalém, e encontrou na Beit Hamikdash, no templo, os que vendiam os bois, ovelhas e pombas, e os cambistas de dinheiro sentado. E ele fez uma zurrag com pequenas cordas e expulsou a todos eles da Beit Mikdash, do templo. E retirou as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhe as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai essas coisas, não façais da Beit do meu Abba uma Beit de negócio. Então nós vemos que Yahushua expulsou aqueles falsos adoradores do templo, né? Aquele templo ainda não era o templo totalmente verdadeiro, né? Porque era o templo que Herodes reedificou para os Yahudim naquela época, né? Herodes era de ascendência idumeia, né? E ele reedificou, judia idumeia, e ele reedificou o templo, né? Aquelas ruínas do segundo templo. Bom, nós vemos que Yahushua cumpriu esse mitzvah. É o único momento que nós vemos ele nervoso, e ele disse: não façais da casa do meu pai um covil de ladrões e de salteadores. Então ele cumpriu esse mitzvah da Torá.
expulsando aqueles homens que vendiam pomba, trocavam dinheiro, né? Igual nós vimos ali, comerciava ali as ovelhas, os bois, né? E fizeram ali da casa do Eterno, da casa de adoração, um balcão de negócio, como muitos têm feito hoje, vendendo caixinha de promessa, vendendo livros, às vezes, até dentro do templo, vendendo muitas coisas dentro dos templos, dentro da sinagoga, dentro das mesquitas, né? Que é contrário à lei do Eterno. Nós vamos para o item de número 300. Não fazer casamento com falsos adoradores, com idólatras. Devarim 7.3. Devarim 7.3. Não fazer casamento com falsos adoradores, idólatras. Devarim 7.3. Nem farás casamento com elas. Tua filha não dará para os filhos deles, nem a filha deles tomarás para o teu filho. Então nós vemos aqui que o Eterno é claro, sucinto, né? Onde ele dá esse mitzvah a Moshe para transmitir aos nossos pais e a nós também, né? Nós temos que ter um cuidado no nosso relacionamento com o povo das religiões, os idólatras, aqueles que adoram ídolos, né? Por exemplo, esse nome Jesus é um ídolo, esse nome Deus é um ídolo, esse nome Jeová é um ídolo, esse nome Hashem é um ídolo, esse nome Alá é um ídolo. Então, nós temos que invocar o puro nome do Eterno. Yahu, o Eterno, Shua, salvação. Por isso o nome Yahushua é o nome do conserto. E o Eterno é claro, sucinto, quando ele diz, este é o meu nome. Veja bem que é um pronome demonstrativo. Lá em Shemot, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Ele mostra... quando fala esse pronome no português ou em outros idiomas, é um pronome demonstrativo, está demonstrando, ele demonstrou o nome para Moshe, falou, este é o meu nome. E eu serei lembrado pelos Benei Ashurô, os filhos de Israel, por conserto eterno, perpetuamente. Quer dizer, então, quando se fala que o Eterno será lembrado por conserto eterno, por esse nome, desde aquele tempo não admite tradução no nome, não admite versão no nome. O nome do Eterno é Errad, é o único. E nós devemos ter uma reverência com ele e falar ele só nas nossas adorações, nas nossas tefilot, nas nossas orações. Bom, agora por que o Eterno proíbe nós darmos nossos filhos para os idólatras e tomar as filhas deles para os nossos filhos? Porque é um jugo desigual, conforme diz Shaul. Às vezes, o nosso filho ou nós queremos ir para adorar o Eterno e aquela pessoa quer ir para adorar os ídolos. Então, um casamento que não dura, já tem aquele problema, né? Aquele problema espiritual, aquele peso espiritual, aquela cobrança espiritual da parte do Eterno, e não funciona, né? O israelita, ele tem que procurar uma mulher israelita, e a mulher israelita tem que procurar um homem israelita, né? Um homem circuncidado, né? Porque aí evita doenças venéreas da mulher, evita vários tipos de doenças nessa mulher, né? E o homem incircuncidado, Arel, ele está suscetível a essas coisas. Agora, o corpo puro, né? Eu estou dizendo o corpo puro porque é o corpo daquele que guarda a Torá, né? A primeira coisa que ele faz é purificar o seu corpo através dos mandamentos.
é o homem e a mulher. Bom, então não fazer casamento com os falsos adoradores. Nós vamos ver lá em Melech Aleph, Malachim Aleph, 1 Reis, Malachim Aleph, 1 Reis, capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 a 4. Do 1 ao 4. Mas o Melech Shelomo teve a Ravá por muitas mulheres estrangeiras, juntamente com a filha de Faraó, mulher dos Moavitas, dos Amonitas, dos Edomitas, dos Sidonianos e dos Hititas, dentre as nações, referente àquelas que Yahweh disse aos filhos de Israel: vós não entrareis a elas, nem elas entrem a vós, porque certamente elas desviarão vosso leve após os seus Elohims. E Shelome se uniu em Ahavá com elas. E ele teve 700 esposas princesas e 300 concubinas, e suas esposas desviaram o seu leve. Pois veio a se passar que quando Shelome estava velho, então as suas esposas desviaram o seu leve após outro Elohim, e o seu leve não foi perfeito para com Yahweh, seu Elohim, como foi o leve de David, seu Abba, como foi o coração de Davi, seu Abba. Nós vemos aí um exemplo do nosso pai Shelomo, né, que se uniu a muitas mulheres estrangeiras e contrariou o mitzvah, né? Esse mitzvah é de item de número 300, não fazer casamento com falsos adoradores idólatras. E aquelas mulheres, né, enquanto ele estava com força, ele controlava ela. Mas quando o homem chega na velhice, ele começa a perder um pouco a sua força. Aí já não conseguiu controlar mais elas, né? E a mulher tem um jeitinho especial de convencer o homem, né? E as mulheres já convenceram o Shelom a edificar até templo para os seus Elohim, para os seus falsos deuses. E Salomão pecou contra o Eterno, né? Shelomo pecou contra o Eterno, porque ele não foi fiel como foi Davi, que ainda que Davi estava embaixo ou estava em cima, ele nunca deixava de guardar os mandamentos do Eterno, né? E aí as mulheres perverteram o coração de Shelomo ben David, né? Ou seja, de Salomão ben David. Então é um exemplo para nós, homens e mulheres israelitas, nesses últimos dias, que nós estamos voltando para guardar a Torá. Esse item de número 300, na Torá oral, Bereshit 6, 1 e 2, Bereshit 6, 1 e 2. E assim ocorreu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e as filhas lhes nasceram, os filhos de Elohim viram que as filhas dos homens eram formosas, então tomaram para si as que lhe agradaram. E Yahweh disse: meu Rua não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne, e seus dias serão 120 jubileus, né? Ou seja, 6.000 anos. Bom, nós vimos que os filhos de Elohim, aqueles que guardavam a Torá, eles começaram, né, a se interessar pela filha dos homens idólatras. Elas eram idólatras, por isso que o Eterno se aborreceu deles, já naquele tempo, né? Porque a lei do Eterno é desde o Bereshit, desde o princípio até o fim, como disse David. Quanto à tua lei, ó Eterno, ela é a verdade desde o princípio. Não existe outra verdade a não ser a Torá, a lei do Eterno. Mas vamos, esse item de número 300, no tempo de Yahushua, Corinthians Aleph,
1 Coríntios 7, 38 e 39. 1 Coríntios 7, 38 e 39. Corinthians Aleph, 1 Coríntios 7. Trinta e 39. De modo que, quanto aos arvot, aos pais, o que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A esposa permanecerá casada pela Torá, enquanto o seu marido viver, mas se o seu marido falecer, ela terá liberdade para se casar com quem ela quiser, mas somente com os que forem da mesma emuná, ou seja, da mesma fé. Não pode escolher o idólatra. Né? Nós não podemos escolher o idólatra, temos que orar ao Eterno e pedir que Ele nos orienta no nosso ketubá, no nosso ratuná, né? No nosso casamento. Nós vamos para o item de número 301, não se unir pelo matrimônio a um homem amonita ou moabita. Devarim 23, 3 e 4. Devarim 23, 3 e 4. Devarim 23, o 3 e o 4. Um amonita ou moabita não entrará na congregação de Yahweh. Até a sua 10ª geração, eles não entrarão na congregação de Yahweh, Leolam Vaed. Então nós vemos que tinha uma restrição, né? Com os amonitas e os moabitas, né? Porque foram descendentes de Noa, né? Com uma de suas filhas. Então já tinha essa restrição, né? Agora, nós vemos que quando a pessoa se arrepende, por isso nós vimos o mitivá, né? Não permitir que falsos adoradores que recusam se arrepender permaneçam no templo de Yahweh. Quer dizer, quando há o arrependimento, comove o coração do Eterno. E o Eterno pode ser qualquer pessoa, estrangeiro, que se converter à lei do Eterno, o Eterno ama ele, né? Como amou também o israelita, porque ele disse, esse mesmo mitzvah que eu dou ao natural da terra, que é o israelita, eu dou também ao ger, ao estrangeiro. Não existe acepção de pessoa, igual muitas religiões. A lei de Noa é para os gentios e a Torá é para os... Isso não existe, isso é falácia. Isso é falácia. Né? Não existe isso. Né? Isso é falácia. A Torá não corrobora isso. Assim como isso é pregado por alguns setores do judaísmo, né? Isso faz com que as pessoas deixem de ouvir a voz do Eterno. E a mesma coisa o cristianismo também, e o islamismo. Não, isso é lá no Novo Testamento, agora nós só temos no Velho. Isso também não existe. Outra falácia, né, dada pelas religiões. Todo homem tem que guardar a lei do Eterno, porque ele vai ser cobrado no último dia. Então, religião o Eterno não deixou. Ele deixou uma lei para que nós possamos guardar essa lei, e nós vamos ser julgados por essa lei. Bom, no tempo da Torá oral, esse item de número 300, Bereshit 6, 301, Bereshit 19, 36 a 38, Bereshit 19, 36 a 38. Bereshit 19, 36 ao 38. Diz assim, assim ambas as filhas de Ló estavam com uma criança no ventre, por intermédio do aba delas. E Abarorá teve um filho, e chamou o seu nome de Moabe, que é o aba dos moavitas desses dias. E a mais jovem também teve um filho, e chamou o seu nome de Ben-Amon, e o mesmo é o aba dos filhos de Amon nesses dias. Conforme eu citei antes, essa restrição tinha, porque foi, né, uma quebra do mandamento, que a filha não podia ver a nudez do pai, né?
e elas viram ali, coabitaram com o Pai. Por isso que tinha essa restrição na lei do Eterno. Bom, para nós finalizarmos, nós vamos ver no tempo de Yahushua esse item de número 301, né? Corinthians Bet, 2 Coríntios 6, 14 a 17. 2 Coríntios 6, 14 a 17. Corinthians Bet, 2 Coríntios 6, 14 a 17. Não se una em laços matrimoniais com os descrentes, porquanto que companheirismo tem a de sedacar com os sem Torá, com os fora da lei, e que entrosamento a luz tem com as trevas, e que acordo, o brit, o concerto, o Moshia, o Messias, tem com Hassatã, com o adversário, ou que parte tem o que crê com o incrédulo. E que união tem a Beit Ramikdash de Yahweh com os ídolos, porque vós sois a Beit Ramikdash de Elohá vivo, conforme Yahweh havia dito, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o Elohá e eles serão o meu amigo. Portanto, saiam do meio deles e sede Kadoshim, diz o soberano Yahweh, e não toquei nas coisas imundas, e eu vos receberei. Esses versículos de Corinthians Bet, 6 do 14 ao 17, já estuda e resume todos esses 3 mitzvot que nós estudamos nesse dia. O 299, o 300 e o 301. Para nós sairmos fora dos ídolos. A palavra lá em Guiliana 18:4, Apocalipse 18:4, diz, sai dela, povo meu. E para que não seja participante das vossas pragas e incorra nos vossos pecados. Shalom, Lekulam e Nitrae Katsar. Nos veremos em breve. Que o Eterno abençoe todos os israelitas das 12 tribos de Israel e que possam voltar para guardar a lei do Eterno.